Fala galera, professor Juarez para a parte 2 aí, ó, características da população brasileira. Então continua atento para pegar as informações importantes que a gente vai falar aqui, tá? A gente começa falando sobre esse desenvolvimento da população, né? Principalmente através de algumas coisas que são muito importantes, tá? São dois aspectos principais para que a população tenha aquele crescimento que a gente até comentou, né, quando nós falamos sobre população absoluta, que é o quê? As migrações que acontecem, ou seja, as imigrações, tá? Imigração é quando a gente tem a população entrando, beleza? E a emigração, que é quando a gente tem a população fazendo o quê? Saindo. Então a gente tem um saldo migratório aí. Se está entrando mais gente do que saindo, esse saldo é positivo. Se está saindo mais gente do que entrando, esse saldo é negativo, beleza? E a outra coisa que é importante pra gente é o crescimento vegetativo ou natural. Galera, quando a gente fala do crescimento vegetativo ou natural, a gente vai falar de quê? A gente vai falar da taxa de natalidade, que é o número, né, de nascidos sobre 1000, menos a taxa de mortalidade, que é o número de óbitos sobre 1000. Se esse número de nascidos é maior do que o número de mortos, nós temos uma população que cresce. Se o número de mortes é maior do que o número de nascidos, nós temos uma população que diminui. Então, o crescimento natural ou vegetativo, ele pode ser um crescimento positivo, quando a natalidade é maior, ou ele pode ser um crescimento negativo, quando a mortalidade é maior, tá? Nós temos um outro tipo de mortalidade aqui, que geralmente assola espaços que são mais pobres, né? Espaços que têm um pouco mais de problemas ao administrar a sua população, que é a taxa de mortalidade infantil, que vai ser representada pelo número de óbitos das crianças, né, obviamente, que vivem ali pelo menos até 1 ano, tá? Que nasceram vivas e que permanecem vivas pelo menos até 1 ano. Então, se essas crianças morreram, né, antes de completar esse 1 ano, elas entram como mortalidade infantil. Tranquilo? Então a gente tem essas taxazinhas aí que vão dar, né, o nosso desenvolvimento populacional, o nosso crescimento populacional, tá bom? Olha aqui, galera, como é que é a realidade, né, dessas taxas no território brasileiro ao longo do tempo. Olha aqui que interessante, né? Nos anos de 1900, a gente vai ter, ó, uma taxa de mortalidade que é alta, 27,8, e uma taxa de natalidade de 46. Ou seja, a natalidade está maior que a mortalidade, então a população está fazendo o quê? Crescendo. Conforme a gente vai evoluindo ao longo do tempo, como vocês estão vendo aí, olha só que interessante, as condições de vida, elas também vão evoluindo. A gente passa a ter mais qualidade, a gente passa a ter, né, uma vida muito mais desenvolvida, qualidade em relação ao consumo da água, em relação ao saneamento básico, em relação ao atendimento médico, em relação a medicamentos, vacinazinha, que é importante tomar. A gente tem toda uma melhoria dessa qualidade, o que vai fazendo, né, ao longo do tempo com que as taxas de mortalidade diminuam. Tá vendo? Ela era 27, foi para 6. E outras mudanças sociais, né, como mais tempo de estudo, mais tempo de qualificação, métodos contraceptivos cada vez mais presentes, né, na vida das pessoas, o custo de vida na cidade, que é muito elevado, vai fazendo, né, com que as pessoas tendam a ter menos filhos. E isso diminui também a taxa de natalidade, que ainda é positiva, tá vendo? Olha só, a gente ainda tem então uma mortalidade menor que uma taxa de natalidade, fazendo que a população continue num processo de crescimento. O crescimento vegetativo da população brasileira ainda hoje, como a gente viu, ele é um crescimento positivo. Isso vai durar até 2047, como nós falamos, tá bom? Como é que a gente sabe de tudo isso? Deve estar se perguntando assim, caraca, meu irmão, como é que o Juarez sabe dessas informações? O cara é muito sinistro, é brabo. Claro que não, né, gente? Aqui, ó. A gente tem o querido IBGE. E o IBGE, ele vai reproduzir pra gente aí um censo chamado de demográfico. Botei um E maiúsculo aqui, desculpa, gente. Se é minúsculo, tá? Não liga pra ele, não. Ele tá ali, deixa ele quietinho. O censo demográfico, galera, ele vai ser um estudo feito pelo IBGE, tá? Na área urbana a cada 10 anos. E o que é o IBGE, né? É o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que vai nas casas das pessoas, entrevistando as pessoas para pegar referências sobre
o número de habitantes que a gente tem, referências sobre a renda, sobre a escolaridade, sobre os gêneros, sobre a idade, sobre as condições de moradia. E tudo isso cria um documento compilado, cheio de informações que qualquer pessoa pode acessar, estudar e pesquisar e entender, tá bom? E a gente consegue, através desse documento, a cada 10 anos, entender as modificações que a população brasileira está tendo. Se está nascendo mais gente, se está morrendo mais gente, se está nascendo menos gente, se está vivendo mais gente, como é que estão todas as informações do nosso território, tá bom? Então o censo, que inclusive deve acontecer, se tudo der certo, esse ano, ele era para acontecer no ano passado, em 2020, tá? Mas se tudo der certo, vai acontecer esse ano, em 2021, e a gente vai ter novas informações sobre a mudança, né, sobre as mudanças sociais do território brasileiro, tá bom? Olha aqui, gente, o que a gente tem, né, de fundamental nesse estudo? Várias paradas, mas entre elas, eu destaquei uma parada aqui que é a taxa de fecundidade. Olha que legal, né? O que é essa taxa de fecundidade? Vai ser o número médio de filhos por mulher em idade fértil. Qual é essa idade fértil? O IBGE considera ali que é entre 15 e 49 anos. E isso vai mudando ao longo do tempo. Olha que maneiro dessa mudança. Em 2040, a gente tinha uma média aí de 6 filhos por mulher, mais de 6 filhos por mulher, tá bom? Quando a gente passa para os anos 80, essa média cai para 4 filhos. A gente chega nos anos 2000 com a média de 2,5 filhos. E atualmente, galera, a nossa média está inferior a 1,7 filhos por mulher. Mas como assim 1,7 filhos por mulher, gente? Como é que nasce gente desse jeito? É assim, ó. Algumas pessoas hoje, por exemplo, elas optam por não ter filhos. Isso está muito embutido nas mudanças sociais, principalmente, né, na questão do custo de vida, no acesso, né, que a gente já comentou ali, aos contraceptivos, a posição ocupada pela mulher hoje na sociedade, que é completamente diferente, e isso vai diminuindo a quantidade de filhos que as pessoas acabam tendo, né, que as mulheres acabam tendo, tá bom? Olha aqui, galera, olha que legal a evolução, né? A gente tá do 6,3 e a gente vem diminuindo, até chegar aí a menos de 1,7 filho por mulher, tá bom? É bem interessante a gente entender a fecundidade. Sabe outra coisa que é interessante? Isso aqui, ó. Opa, outra parada maneira pra gente. Que a nossa população, como diversas outras, por conta das melhorias dessa qualidade de vida, né? Mais acesso a saneamento, mais acesso a serviços médicos, a assistências médicas, a nossa expectativa de vida, que também podemos chamar de esperança de vida. O que é isso, gente? Isso é quantos anos, em média, as pessoas vivem, né, em determinado espaço, em determinada época, beleza? Então é o tempo médio de vida dos habitantes de determinado espaço. E a gente vê que o tempo de vida das pessoas está fazendo o quê? Diminuindo? Claro que não. Se a qualidade de vida melhora, o tempo de vida das pessoas aumenta. Olha que interessante. Galera, olha que dado maluco. Em 1940, a média de vida do brasileiro era de 41 anos. Você não escutou errado. 41 anos. Cara, 41 anos. Eu já estava ali próximo da morte. Agora já seria um problema para mim. 41 anos é um problema muito sério desse lugar. Óbvio que as coisas foram mudando, melhorando, se transformando. E hoje em dia, a nossa média, ela passa de 76 anos. Ainda me resta muito tempo pela frente. Tá vendo? Olha que interessante, né? Como os dados analisados pelo IBGE trazem muitas modificações sociais, né? Coisas que a gente vê, tá? Isso é muito, muito legal da gente entender, tá bom? Olha que bacana, gente. Olha lá, 1940, 41 anos. Depois 45, 51, 62, 65, 70, 73 e atualmente mais de 76 anos, beleza? Muito bacana. E essa relação, ela vai transformando o perfil da população brasileira. Como é que a gente sabe qual é o perfil da população brasileira? Através desses gráficos aqui que a gente tem, chamados de pirâmides etárias. Aí tu vai falar assim, meu Deus, agora já era, não sei nada sobre isso. O que é uma pirâmide etária? Galera, muito simples. A pirâmide etária, ela funciona da seguinte maneira. As partes mais baixas mostram idades que são menores.
e as partes mais altas mostram idades que são maiores, beleza? Conforme a gente vai ter a pirâmide alargada, isso significa que tem mais gente. Se a pirâmide é mais estreita, significa que tem menos pessoas. Ah, então quer dizer que nessa pirâmide aqui do Brasil de 1980, nós tínhamos muita gente na base, olha lá que legal, de 0 até 19 anos, que significa o quê? Que nós tínhamos muitos jovens, muitas crianças. A gente não tinha tanta gente de 20 a 59 anos, que representa o quê? A população adulta, né? Aquela população que está em idade de trabalho, beleza? E a gente tinha menos ainda, onde? No topo, acima de 60 anos. Os velhinhos, né? Os idosos, aqueles que a gente tem que ter mais cuidado, que mostra que a expectativa de vida aqui, ela era baixa. Só que a gente viu que a sociedade brasileira mudou. Ela tem menos filhos agora, ela vive durante mais tempo. Olha que interessante. Olha o Brasil de 2020, galera. Menos natalidade e menos fecundidade representam uma base mais estreita. Então tem menos jovens, menos crianças de 0 a 19 anos. Quando a gente analisa de 20 a 59 anos, meu irmão, tem uma explosão de gente. Gente pra caramba de 20 a 59 anos. Ou seja, nesse momento agora, nós temos uma grande população trabalhadora, uma grande população em idade de trabalho, embora, né, o desemprego esteja grande dentro do Brasil. E aqui no topo, de 60 em diante, a gente vê que aconteceu o quê? Também alargou, também aumentou. A expectativa de vida é maior. Isso significa pra gente que as pessoas vivem cada vez mais e elas estão cada vez mais ocupando a parte do topo da pirâmide etária. Tranquilidade? Show de bola? Meu povo, segunda parte concluída. Qualquer problema, tamo junto, só manda mensagem que a gente resolve. Valeu? Gente, beijo, beijo, tchau, tchau e até a próxima.